Olá, queridos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para nós darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. É um prazer tê-lo vocês aqui conosco nessa participação ativamente, semanalmente, onde estamos postando vídeo novo da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu quero desejar a todos com a paz do Senhor. E estamos agora com a nossa lição de número 2, que vai ser uma aula muito aproveitativa, muito maravilhosa para nossas vidas. Nós aqui de Presidente Epitácio, você meu amigo que mora aqui ou é dessa região, você é nosso convidado a estar participando em nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, nossa sede, na Rua Cuiabá, 146, às 8h30 da manhã, aos domingos. Na congregação aonde estamos, nós temos na Rua Antônio Venâncio Lopes, 2034, às 8h30 da manhã também. Você é o nosso convidado a estar conosco, participando ativamente. Isso aqui é apenas um aperitivo, é apenas um preparo para o professor ou professor domingo ter um melhor aproveitamento em sua sala de aula. E é muito importante também os professores estudar as revistas já no comecinho da semana, como nós fazemos, para que você não ficar perdido os domingos, para que você venha a ser bíblico, cristocêntrico e que a mensagem, o ensino que você vai pregar possa alcançar o coração dos ouvintes. Independente se a sua sala é de criança, infantil, juvenil, ou os adultos, ou os obreiros, varões, independente, ou jovens, independente. O importante é você ensinar a palavra, ter conhecimento. Tem aqui o livro de apoio, que é do nosso pastor José Gonçalves, que esse livro aqui de apoio eu compro geralmente todos. É muito importante para algo a mais que você vai ter além da revista, para um compreendimento melhor da palavra do Senhor. Queridos, você que ainda não se inscreveu em nosso canal, já se inscreva aí, deixa o seu like e o seu comentário. Muito bem, estivemos a lição passada, que foi a lição de número 1, a qual falamos sobre a origem da igreja, porque o nosso tema desse trimestre é origem, natureza, vocação da igreja no mundo. Então, a lição passada, falamos, queridos, sobre a origem da igreja. A igreja, ela não é um projeto humano. Se fosse um projeto humano, já tinha falido, já tinha fracassado. Mas a igreja, ela é projeto divino, como nós aprendemos na lição passada. A sua origem está em Deus. Ela foi revelada em Cesareia de Filipe. E veja que ela foi gerada lá no Calvário. E também ela nasceu no Pentecoste, a igreja. Você não vai ver essa palavra igreja em Marcos, em Lucas. Haja vista que Lucas escreveu também Atos dos Apóstolos, mas ele não fala igreja no Evangelho segundo escreveu São Lucas. Mas em Atos, em compensação, ele fala 24 vezes a respeito da igreja do Senhor. Mas por quê? Porque a igreja, ela era, Efésios 3, um mistério que estava oculto em Deus. E ela foi revelada aonde? E a quem? Vamos ler lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, que diz assim: quando Jesus ele vai com os seus discípulos para as regiões de Cesareia de Filipe, um lugar que tinha muitos templos pagãos, o deus Pan, vários templos, os imperadores. Deus Pan quer dizer o deus das florestas, exigia as cavernas, onde dizia que os mortos eram levados para ali. Então Jesus vai dizer algo que vai nos chamar a atenção, que as portas do inferno não prevaleceria sobre a igreja do Senhor. Mas vamos ver o que Jesus ele vai no caminho ali naquela região e ele vai perguntando, né, o que os homens dizem que ele é. E uns falavam que era Elias, outros João Batista, Jeremias, um dos profetas. Ou seja, Jesus ele faz uma pergunta pública, mas ele traz essa pergunta para o individual, ou seja, de vós.
O que Jesus está querendo dizer com isso? Eu não quero saber o que a sociedade aqui pagã está falando sobre mim. Por quê? Porque uns falam uma coisa, outros falam outra. Ou seja, a opinião, os ventos de informações, eles se divergem. Não condiz. E eu e você não podemos ser levados pelo vento de informações. Precisamos ter informação concreta. Precisamos ter informação correta. E ali em Cesareia de Filipe, aonde Jesus, ele vai entender ali que o Pai revela a Pedro a igreja. E aí nós vamos ver o que vai acontecer aqui em Mateus 16:18. Diz assim: pois eu também te digo. Por quê? Quando Jesus falou isso, Pedro, depois que Jesus traz a pergunta do público para o individual, ele fala, e vós? Ou seja, para os discípulos. Qual é o que vocês entendem acerca de mim? E vós? E nenhum falou, mas somente Pedro, Simão, filho de Jonas, Simão Bar-Jonas. Jesus até muda o nome dele para Pedro, porque Pedro significa Petros no grego, quer dizer, um fragmento de uma rocha, uma lasquinha de uma rocha. Pois eu te digo, Simão, bem-aventurado, quer dizer feliz. Está dizendo que você é feliz, Pedro. Simão Bar-Jonas, pois não revelou carne e sangue, mas meu Pai que está no céu. Ou seja, foi o Pai que te revelou que eu sou Cristo, o Filho de Deus vivo. Só que, quando Pedro reconhece quem Jesus é, Jesus então vai revelar quem ele é, quem Pedro é. Por você, pelo Espírito Santo, saber quem Jesus é, ele vai revelar quem você é. Então veja só. Pois eu também me digo, tu és Pedro. Um fragmento. E sobre esta pedra, esta quer dizer essa rocha que é Cristo. Esta pedra. Jesus não falou essa, porque essa seria outra pessoa. Então, esta pedra mostra o quê? A proximidade, um pronome pessoal. Esta pedra edificarei. Então, a igreja também, ela seria edificada ainda. Porque edificarei aqui está no futuro. Edificarei a minha igreja. A igreja é propriedade exclusiva de Jesus. Então a igreja não é de homem. Alguém pode dizer, mas é minha igreja. Não, nós não temos igreja. A igreja é do Senhor Jesus. E aí diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, essa expressão igreja significa chamados para fora. Ek, quer dizer fora. Cresi, quer dizer chamado. Aonde as pessoas, essa visão vem lá ali da Grécia, né, onde as pessoas saíam para fora e se reuniam na ágora, né, quer dizer, nas praças, para tratar assuntos, a democracia, os estrategos, né, as autoridades ali, a pública, para tomar as suas decisões. Então, era chamado para fora e se reunia em um lugar. Então, igreja significa chamados para fora do mundo e enviados para dentro da comunhão do Filho Jesus. Então, aqui nós já entendemos que não foi Pedro que fundou a igreja, mas quem fundou a igreja foi Cristo Jesus. Existe aí a interpretação equivocada, né? Que surgiu também lá em 1564, a profissão de fé tridentina, que ali, né, foi feito ofício ali, um documento para que clérigos e bispos, né, pudesse repassar que a igreja apostólica romana, né, a igreja católica, a mãe, né, ela sendo como uma mãe e também a mãe de todas as igrejas, de todas as religiões, ela sendo como uma mãe, e o pontífice, né, romano, Pedro, chefe dos apóstolos, e o Papa como o vigário, né, quer dizer, um representante. Ou seja, então a salvação só estaria na mãe e o Papa como naquele substituto de Pedro. Ou seja, isso se torna algo meritório, a salvação só está naquela instituição. E aí entende-se que não pode se casar, só que isso é a interpretação equivocada, né? Porque traz a ideia do celibato, né? O celibato ali é obrigatório, permanente. Só que Pedro, ele era casado porque Mateus fala que ele tinha sogra.
Então já vai na contramão dessa interpretação. Então eles entendem então como portador da igreja, ou seja, eles entendem que é a igreja que forma a Bíblia, mas é a Bíblia que forma a igreja. A igreja não está fundamentada em homem. Quando eu falo igreja aqui, não estou falando de denominação, porque a denominação é passageira. Abre uma, fecha a outra, se fecha. Eu estou falando aqui da verdadeira igreja, fundamentada em Cristo Jesus. Então, queridos, eles entendiam que tem a chave, que tem autoridade sobre a salvação. A salvação só está na igreja católica, fora da igreja católica não há salvação. Aí entra pelo caminho da infabilidade, né? Que eles não podem falhar, fracassar, mas o próprio Pedro fracassou e o próprio Pedro reconhece que Jesus é a pedra. E nós também, como pedrinhas. 1 Pedro 2, né? Que quem escreveu foi Pedro. 2, o verso 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive, a pedra viva, rejeitada sim pelos homens. Quem é Cristo? Mas para com Deus eleita e preciosa. Mas também vós mesmos, como as pedras vivas, seremos edificados uma casa espiritual. Então nós somos as pedrinhas e Cristo é a rocha. Então a igreja, vamos dizer aqui, como edifício, nós fazemos parte desse edifício. Nós somos aquelas pedrinhas que vão se encaixada para a edificação que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Efésios, capítulo 2, versículo, que nós vamos ver aqui, Efésios, capítulo 2, vai dizer assim, 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. O que é a pedra angular, ou a principal pedra de esquina, que também diz? A pedra angular, ela só se pode começar uma construção, um edifício, se estiver a pedra angular. Ela é a mais importante, ela é a principal. Sem ela, não existe edifício. Então, sem Cristo, não existe igreja. Jesus, então, a igreja foi lá na cruz, ele morreu pela minha sua vida. A igreja nasceu na cruz ali, quando ele foi furado, a igreja nasceu no Calvário, né? Ela foi gerada ali, né? Na verdade, ela foi gerada ali e nasceu no Pentecoste. Né? Nasceu no Pentecoste. Mas a igreja já estava no plano de Deus, como diz Apocalipse 13:8. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Deus já sabia que Adão ia pecar, que Adão ia fracassar, e ele já tinha provido o cordeiro lá na eternidade. Então a igreja, ela tem a sua origem em Deus. A sua origem no céu foi a nossa lição de número 1. E a lição 2 vai falar sobre imagens bíblicas da igreja, que essas imagens são para quê? Imagem fala de uma representação, fala de algo da terra, fala de algo que Jesus usa, algo material, para trazer uma lição espiritual. Tipo como as parábolas, né, que Jesus utilizava para mostrar o entendimento, trazer o entendimento para as pessoas, porque ele está no céu. Ele estando no céu, as coisas do céu, então ele vai, nós estamos na terra, né? Vamos para o céu, estamos na terra. Então, se ele entende que nós somos ser humano, falido, estamos na terra, como nós vamos entender das coisas celestiais se não usar as terrestres, como diz já em João, né, capítulo 3, versículo 12. Se vos falei das coisas terrestres e não cresce, como vão crer nas celestiais? Então Jesus usa as coisas terrenas, coisas do cotidiano, do dia a dia, para trazer uma lição espiritual. Muito bem. A igreja é a comunidade dos salvos que nasceu de novo, que tiveram uma vida mudada e transformada pelo Senhor. Aí sim faz parte da igreja do Senhor Jesus. Ou seja, é uma metanoia, é o arrependei-vos, pois arrependei, mudança de mente e mudança de rumo. Quando fala arrependei, mudança de mente. Arrependei-vos, mudança de rumo. Uma nova direção, uma conversão. É a comunidade de salvos fiéis, regenerados, que foi implantado, inserido no corpo pelo Espírito Santo. Isso sim é a igreja.
Muito bem, queridos, então nós vamos estudar sobre imagens, nessa lição de domingo, sobre imagens bíblicas da igreja. Então, o nosso tópico 1 vai falar sobre imagem, que vai descrever o quê? Um relacionamento. Então, a primeira imagem que temos é sobre noiva de Cristo. Então, vai usar muito essa expressão noiva. Então, quando fala noiva, refere a alguém que está compromissado. Mas alguém diz, mas é falado também que somos esposa de Cristo e não estamos com ele. Ou seja, não significa que nós não estamos compromissados com Cristo. Tanto noiva como esposa mostra um comprometimento. A noiva precisa ser pura, virgem, no sentido espiritual, né? Fala de uma castidade, de um caráter, um relacionamento. Então veja que o tópico 1 vai falar sobre noiva de Cristo. Somos chamados, como diz, uma virgem pura. Virgem aqui no sentido de castidade, no sentido de caráter, no sentido de pureza. Não estou falando virgindade no sentido físico, mas aqui fala de algo espiritual, né? Que é a palavra partenos, traduzida em 2 Coríntios 2, como virgem pura, que fala de uma castidade, pureza e fidelidade. Isso nós vamos entender aqui sobre o que? Um relacionamento. Assim como, mesmo que os noivos, biblicamente, dentro do contexto judaico, não tinha contato com a noiva fisicamente, mas eles tinham relacionamento através de um amigo que levava e trazia as conversas sobre todos os arranjos, que é o chamado de padrinho também, de todo o preparo para o casamento. Havia diálogo entre eles, havia relacionamento entre eles. Assim como há um esposo com uma esposa, diálogo, relacionamento, intimidade. Assim o Senhor quer de nós relacionamento e intimidade. Como podemos ter relacionamento e intimidade? Através de uma vida de devoção, através da nossa oração. A oração não é um monólogo, a oração é um diálogo. Porque um monólogo é um falante, um diálogo é dois falando, um falando e ouvindo e outro falando e ouvindo, e esperando um falar. Quer dizer, é um diálogo. Então aqui vai falar nesse tópico, vai falar do relacionamento de uma noiva e também de uma esposa, do ponto 2, esposa de Cristo. Então, a Bíblia diz que Cristo amou, ou seja, esse relacionamento está fundamentado no amor de Cristo. Assim ele usa essa ilustração em Efésios: marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Então, ao homem é pedido que se entregue à esposa, assim como Cristo se entregou pela sua igreja. Ou seja, então mostra que o relacionamento não pode ser frio, é baseado no amor, é fundamentado neste amor. Não apenas por um dever ou uma obrigação, mas sim fundamentado no amor. Então, aqui fala de um relacionamento, né? É descrito imagem de um relacionamento. Como noiva de Cristo, também como esposa de Cristo. Mostra aqui um relacionamento. E é chamado também de rebanho de Deus, em Efésios 20, 28. Rebanho de Deus. E usa-se também uma metáfora a respeito da ovelha e um pastor. Veja que lá em Lucas 15, 4 ao 6, a ovelha que se desgarra do aprisco ou do rebanho, o pastor ele vai atrás dela. Mostra que ele tem um certo cuidado, porque a ovelha ela tem a visão curta. Se ela sair comendo demais e comendo de tudo, ela pode se perder. Assim nós, como ovelhas, não podemos sair comendo demais de tudo que nós vemos pela frente. Um dia você está na Deus e Amor, outro dia na Brasil, outro dia na Católica, outro dia no Centro Espírita. Você sai comendo de tudo, você vai se perdendo. Você vai se afastando do seu pastor. Então você vai se perder. E aí a ovelha ela é sensível, ela sozinha não consegue voltar por causa da sua visão curta, que ela também é sensível. E o pastor precisa de todos os cuidados com ela, ungir ela com azeite, né? Colocar o azeite nos seus ouvidos, na sua testa,
ungir ela, precisa cuidar, trazer curativos para essa ovelha. Isso mostra o quê? Se nós somos também o rebanho de Deus, Jesus disse que é o bom pastor, lá em João 10. Ele disse que é o nosso bom pastor. E o salmista diz no Salmo 23 que o Senhor é o meu pastor. Ele fala, o Senhor é o meu pastor. Ou seja, Davi já era pastor de ovelha. E ele sabia de todos os cuidados que tem que ter com a ovelha. Levar em verdes pastos, dar a água para elas beber, dar sombra, todos esses cuidados. Como Davi tinha esse cuidado, ele disse assim, o Senhor é o meu pastor. E que metáfora que ele usou aqui? Ele quis dizer assim, Deus, assim como eu provei alimento para essas ovelhas, assim como eu levo ela em verdes pastos, eu quero que o Senhor cuide de mim. Eu sei que o Senhor cuida de mim, o Senhor provê sobre mim, o Senhor me dá verdes pastos, o Senhor me dá alimento. O Senhor tem cuidado de mim, ou seja, o Senhor também é o meu pastor. O mesmo cuidado que eu tenho com a ovelha é o cuidado que o Senhor tem comigo, porque o Senhor é o meu pastor. Isso mostra o quê? Propriedade exclusiva. Porque ele disse que não é nosso, mas ele disse é o meu. Eu reconheço que ele é o meu pastor. Jesus disse lá em João, também capítulo 10, né? Ele diz assim, verso 11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Veja só, o bom pastor, ele tem tanto cuidado que ele pode até dar a vida pelas ovelhas, assim como Jesus fez pela minha sua vida. Então esse é o modelo na igreja, rebanho de Deus, nós somos o rebanho de Deus. 1 Pedro também 5, Pedro mesmo vai dizer, apacentai o rebanho de Deus, não por torpe ganância, mas algo voluntário. Não impondo sobre, não como sendo o dono das ovelhas. Vocês não são dono dela. Ele está dizendo aqui aos pastores, tendo cuidado com as ovelhas. Porque é o que? Ele disse que é rebanho do Senhor. É o que Pedro vai dizer aqui. Então não é minha igreja, então não é meus membros. Nós estamos cuidando para quem? Para o bom pastor. 1 Pedro 5:2. Pastoreai, eu estou aqui com a Almeida Revista e atualizada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Veja só que o rebanho é de Deus. A igreja não é sua. Você não tem que estar impondo sobre a ovelha ou obrigando as ovelhas a fazer o que elas não querem fazer. O nosso papel, o vosso papel é ensinar, doutrinar, alimentar a ovelha. Você não é dono da ovelha. A ovelha, o rebanho é do Senhor Jesus. É o que Pedro vai dizer aqui. Não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-se modelo do rebanho. Aí vai falar depois do sumo pastor. Ou seja, eu preciso ser o modelo, o exemplo para o rebanho, né? Então, na verdade, isso mostra que o pastor não pode fazer no seu trato com a igreja, pois ele deve ser um modelo para o rebanho. Então, essas palavras de Pedro, né, servem de parâmetro para todo pastor que cuida do rebanho que é de Deus, porque o rebanho é de Deus. Então, a imagem que tem da igreja também, além de noiva de Cristo, esposa de Cristo, também é um rebanho de Deus. Já é também um edifício, né? Imagens que descrevem a função. Falamos aqui então já sobre relacionamento. Eu preciso me relacionar, mas eu também preciso ter função. Qual é a minha função? Primeiro, geração eleita, sacerdócio real. Geração eleita possui o sentido de raça. O Novo Testamento mostra que em Cristo, tanto judeus quanto grego, faz parte de uma só raça, geração ou raça. Ou seja, está associado em Cristo, todos formam uma geração eleita. Aqui está falando de um povo. Veja que fala de um povo. Lá em Tito 2,14, vai buscar para si um povo seu, especial, zeloso, de boas obras. Ou seja,
Nós somos um povo de Deus. Nós somos a geração eleita, sacerdócio real. Não é somente mais o sacerdócio araônico ou levítico, mas em Cristo nós somos sacerdócio real, como diz Apocalipse 1. Sacerdote, qual o papel do sacerdote? Interceder. Né? Interceder. Nós temos que interceder. Temos que ter um papel sacerdotal. Né? Geração eleita, sacerdócio real. Nação santa e povo adquirido. Né? É o que vai dizer aqui. Sacerdócio real. E o que o sacerdote fazia? Ele queimava incenso. Queimava incenso para interceder pelo povo. Assim nós devemos queimar incenso. Quer dizer, o que é queimar incenso? Queimar incenso é oração, é intercessão. Você tem feito o papel de sacerdócio real? Você tem orado pelos missionários, pelas missionárias, pela igreja do Senhor, para Jesus salvar, para Jesus batizar com o Espírito Santo? Nação santa e povo adquirido. É uma nação santa e um povo adquirido, ou seja, isso mostra o quê? Que devemos ter a nossa vida consagrada ao Senhor. Não significa que não somos pecadores não depravados, mas lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus. Nós vamos confessar, nos arrepender e deixar e consagrar a nossa vida ao Senhor. A igreja também é como o corpo de Cristo. O corpo, o que é o corpo? O corpo tem a cabeça, o corpo tem o olho, o nariz e a boca, e a orelha, e as mãos, e os dedos das mãos e os dedos do pé. Ou seja, isso forma os membros do corpo. O corpo sozinho, ele não é corpo. Um corpo sem os membros, ele não é corpo. Então a igreja tem uma só metáfora de ser o corpo de Cristo. E a Bíblia diz, 1 Coríntios 11, 3, que ele é a cabeça. A cabeça. Cabeça é aquela que governa o corpo. Cabeça é aquela que dá a voz de comando. Se der pisar na ponta do pé, já acusa lá na cabeça. Por quê? Porque é a cabeça que comanda o corpo. É a cabeça que governa o corpo. Foi usada a ilustração em Coríntios que Deus, o cabeça de Cristo, Cristo, cabeça da igreja e o marido, cabeça da mulher. Cabeça tem ideia de alguém que deve ter honra. Aquele que tem autoridade. Não é o mandão ou o manda-chuva. Não, fala de honra e autoridade que deve ser respeitado. É aquele que governa, fala de um governo. Então isso é muito importante, porque a igreja ela é organização, mas também é um organismo. E ela é um organismo vivo. Então a igreja precisa ser dinâmica, ela precisa se movimentar. Alguém pode dizer, a igreja sempre existiu? Não, ela sempre existiu no coração de Deus. Foi revelada agora. Alguém diz também, eu sou igreja, você não é igreja. Porque a igreja não é uma pessoa. Porque o corpo sozinho não é corpo. O corpo sem os membros não é corpo. Se eu cortar a minha mão e jogar fora, vai morrer. Por quê? Porque está afastado, está amputado, está longe, separada do corpo. Há muitos desengrejados que estão morrendo espiritualmente, porque não querem tomar ceia, querem viver separados, isoladamente. Você é membro, você não é igreja, você é membro do corpo. Porque o corpo só existe por causa do membro e porque está ligado na cabeça. E quem é a cabeça? A cabeça é Cristo Jesus. Então a igreja é a organização, a parte estrutural, física, mas também é um organismo. Ela fala, ela sente, ela toca. Precisa ter comunhão, precisa ter koinonia, precisa ser dinâmica, evangelizar, orar, se movimentar, sair das quatro portas, anunciar a Cristo. Porque ela é um organismo vivo. E ela precisa crescer. Quando alguém nasce, se a igreja já nasceu, ela tem que crescer, tem que desenvolver. Quando alguém nasce, enquanto ele está vivo, ele cresce. Enquanto a igreja for viva, dinâmica, ela vai crescer. Há muitas igrejas morrendo porque morreu. Ou seja, está morta porque não tem dinamismo. Não se movimenta. Está estática. Não faz trabalho, não faz evangelismo, não tem oração, não tem palavra, não tem louvor. É um encontro social, é um mero ajuntamento, é uma mera adesão, não conversão. Então a igreja é composta
é de um corpo. É a metáfora também de um corpo. É o que vai dizer 1 Coríntios 12. Né? 1 Coríntios 12, 12, 21, 22, vai falar das funções ali. Então aqui está falando da nossa imagem que descreve a função. Então a igreja precisa funcionar. E o tópico 3, né? Imagem que descreve a habitação, ou seja, somos santuário de Deus. Somos edifício de Deus. Veja só, somos morada do Espírito Santo. Somos habitação do Espírito Santo. Ela é templo do Espírito Santo. Então veja a importância. Então não podemos profanar. Não podemos fazer tatuagem no nosso corpo, marcar nosso corpo, não cuidar do nosso corpo, não alimentar bem, não dormir bem, profanar, prostituir, cuidar. Por quê? Porque é templo do Espírito Santo, que diz 1 Coríntios 3,17. Não podemos profanar esse templo. Também, ponto 2, casa de Deus. O que é casa? Mateus 7, Jesus fala sobre a construção de duas casas. Uma casa na rocha e uma casa na areia. A casa que tem vento, chuva, enxurrada, que está na areia, ela cai. A que está na rocha, ela não cai. A rocha é Cristo. Então, essa casa precisa estar fundamentada em Cristo. Casa na Bíblia também aponta para uma comunidade de pessoas salvas. Por exemplo, a 16:31 foi falado ali ao carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Veja que usou a expressão casa. Quer dizer, a família, toda a sua família. Casa, família de Deus, somos uma família. Toda a família tem o nosso probleminha, nós resolvemos entre nós. Entre nós. Temos nosso, porque somos seres diferentes, mas com propósitos iguais. Estamos indo para o mesmo rumo, estamos no mesmo barco. Uma igreja forte é formada por famílias fortes. Então, ao contrário, né? Igrejas fracas, por trás de muitos problemas sociais, já está a desestruturação familiar. Então, famílias fracas tornam-se também igrejas fracas. Ou seja, por quê? Deus criou três instituições deixada por Deus: a família, a democracia, né? A instituição dos homens, né? Instituição a família, a democracia, né? E também a igreja. Essa instituição foi deixada por Deus. Então, queridos, é importante, somos sal da terra e somos luz do mundo. Então, a recomendação de Paulo revela que a igreja é orientada por um padrão moral que deve nortear seu comportamento com a sociedade. Ou seja, o que eu sou precisa refletir na sociedade. Mateus 5, 13, 14. Sal da terra e luz do mundo. Sal, testemunho interno. Luz, testemunho externo. Porque eu sou igreja, eu devo fazer a diferença. E aí nós temos um privilégio de ser igreja. Primeiro privilégio, por quê? Porque a igreja é uma instituição formada por salvos que se relacionam com Deus. Por isso faz parte do seu rebanho. Segundo, a igreja é uma instituição formada de salvos que exercem uma função sacerdotal diante de Deus, perante o mundo. Então mostra aqui o nosso relacionamento com Deus e nosso relacionamento com o mundo. Veja, é essa interação que tem que ter essa interação. A cruz era para lá e para cá, a Deus e ao próximo. Tem que ter essa interação. Então, isso, queridos, é muito importante. William Booth, né, do século XIX para o século XX, 1829, 1811, ele diz que vai chegar um tempo que vão pregar um cristianismo sem Cristo, salvação sem regeneração, céu sem inferno, perdão sem arrependimento. A igreja é composta por pessoas que nasceram de novo, que faz parte da família de Deus. Então nós aprendemos nessa lição 2, imagens bíblicas da igreja. Então essas são as imagens que refletem, que são muitas, queridos. Eu passei aqui apenas algumas, são muitas, lavoura, né? Muitas coisas profundas se nós formos estudar. Mas trouxemos aqui o básico do básico para você entender e trazer na sua sala de aula imagens que representam a igreja de Deus. Amém? Se esse vídeo foi bom para você, compartilhe, se inscreva com os amigos, amigas e compartilhe para que outras pessoas alcancem. Nós chegamos a 1000 inscritos e fazemos um vídeo aqui ao vivo para que você acompanhar ao mesmo tempo as nossas aulas. Amém? Que Deus abençoe.